Bom dia a todos, hoje é dia 22 de novembro, quarta-feira, a gente está começando mais um XP Connection, hoje sobre um relatório que a gente acabou de divulgar nessa terça-feira sobre a importância das mídias sociais nas eleições de 2018 e a gente vai falar sobre isso justamente porque a gente já está chegando no final do ano e as eleições vão ter um grande impacto sobre o preço de ativos no ano que vem. E para isso a gente está aqui hoje novamente com a Bruna Prezin. Bom dia, Bruna. Bom dia Gustavo, bom dia pessoal. Então, como vocês sabem, podem mandar as perguntas no chat. Enquanto eu vou falando um pouquinho sobre o relatório, a gente vai trazer uma parte desse relatório. Quem é cliente XP, quem é assessor da XP, está com isso no seu e-mail, está na área logada, pode mandar perguntas para a gente. E vocês podem mandar perguntas sobre outros assuntos, alguns preços de ativos que a Bruna vai coletando aqui no chat. Se tiver algum problema de imagem, som também, fiquem à vontade para nos alertar. Mas então, a gente vai entrar aqui nossa apresentação, essa primeira parte do nosso programa. Então, por favor, na tela, o que a gente colocou primeiro aqui, acho que é um dos grandes questionamentos sobre as eleições de 2018. Como que é o calendário, né? Quando que vira a chave para as eleições de 2018? Quando que o mercado vai começar a treinar bem mais essas pesquisas, colocar no preço de ativos o desfecho final dessas eleições? Então, a gente colocou algumas datas importantes aqui. Obviamente, virando o ano, eu acho que os gestores já ficam mais preocupados com o que vai ocorrer no final das eleições de 2018. Mas o que a gente pode falar já para vocês? Então, no dia 6 de abril é obrigatório, é o limite para filiação partidária, mudança de domicílio eleitoral, desincompatibilização de ocupantes de cargos do executivo, então ministro, governador, prefeito, secretário, se eles quiserem trocar, se candidatar, eles vão ter que sair. Então, a gente tem diversos casos aqui, o próprio governo sabe que são um pouco mais de 20 ministros que vão sair dos seus cargos para concorrerem a outros cargos nas eleições de 2018. Então, 6 de abril já é uma data importante. Então, 6 de abril podem guardar como a primeira das grandes datas no calendário eleitoral de 2018. Então, começando 2018 até o finalzinho aqui, como vocês podem ver, o segundo turno, no dia 28 de outubro. Então, o que mais que a gente tem agora para o ano que vem? Então, 20 de junho até 5 de agosto é o limite para a escolha dos candidatos pelos partidos. Não é que os partidos vão escolher exatamente por aí, mas a gente já está vendo um monte de partido falando sobre seus pré-candidatos, sobre disputas internas dos seus partidos. Isso deve acontecer antes desse período. Alguns nomes bem cotados estão falando que vão se definir já nos próximos meses, mas de qualquer forma que a gente tem o limite final para os partidos encaminharem. E no dia 15 de agosto é o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, então praticamente eles já têm que estar meio definidos para cá, porque eles já registram as candidaturas e inicia o período permitido para propaganda eleitoral. Então ninguém quer perder tempo, obviamente, já tem que estar bem posicionado. Aí no dia 31 de agosto até o dia 4 de outubro a gente tem o horário eleitoral obrigatório na TV e na rádio. E no dia 7 de outubro a gente tem o primeiro turno das eleições, do dia 12 até o dia 26 de outubro, o horário eleitoral do segundo turno, e no dia 28, o segundo turno das eleições. Obviamente, acho que conforme a gente passa de dia 6 de abril, do dia 20 de junho, cada vez mais as pesquisas ficam mais importantes, porque fica mais definido qual é o quadro. E lembrando que, historicamente, quando começa o horário eleitoral na TV, então depois do dia 31 de agosto, as pesquisas tendem a mudar um pouco por conta de conhecimento de candidatos. Então, se a gente pegar historicamente as pesquisas eleitorais até essa data, até a data que começa o horário eleitoral na TV, a gente vê que o desconhecimento de alguns candidatos ainda é um pouco alto. Isso vai diminuindo depois dessa data para frente. Então, também é um ponto para quem está se posicionando, quem já está pensando nos seus investimentos para 2018, guardem essas datas, porque são datas que com certeza vão ter uma volatilidade maior, que vão ser representativas para uma movimentação mais forte em preços de ativos. Mas qual é a nossa provocação? O que a gente observou e a gente entende que para 2018 vai ser diferente? Então, a gente pegou aqui em 2013 e 2016, obviamente 2017 ainda não está consolidado, mas é uma pesquisa que mostra a mudança importante nas fontes de informações sobre política. Por que a gente viu isso? Basicamente, na pesquisa mais recente do Ibope, foi perguntado, como várias pesquisas anteriores do Ibope, de onde que os eleitores pegam informações ou buscam informações sobre política na hora de decidir seu voto. E em 2013, primeiro lugar era a TV, ainda é televisão, ainda não mudou isso. Mas o segundo lugar, que era conversa com amigos, colegas de trabalho, isso foi para baixo, isso perdeu um pouco a relevância
E quem subiu que não tinha nada de relevância na eleição de 2014 era o uso de internet, era mídias sociais. Então, meio que houve uma substituição. Então, as pessoas estão buscando conversar entre si por mídias sociais para compartilhar conteúdo político, conteúdo de candidatos. Então, isso a gente acredita aqui internamente que deve ter um impacto mais forte a partir de 2018. No 2018 deve ser aquela primeira grande eleição onde a gente vai ter a internet influenciando em partes. A gente não, ainda, obviamente, tem que ter a primeira amostra para saber como que isso vai funcionar, mas o que a gente já observa? Então, a gente tem aqui um comparativo 2013 com 2016. Então, usuários ativos de internet no Brasil já subiu 26%, já era 85 milhões, agora já está em 107, obviamente deve estar um pouco maior até o ano que vem, na época das eleições. Diariamente, o uso de acesso de internet subiu de 61 para 92 milhões, a internet no telefone celular dobrou, né, foi de 52 para 100 milhões, então smartphones que pareciam até que já eram bem disseminados, não eram tanto assim, eles hoje em dia representam uma porcentagem bem maior, então usuários de telefone celular que usam internet pelo celular diariamente já está em 95 milhões, é muita gente. E redes sociais, que era 43, subiram para 90. Então vocês podem ver que, olha aí, 149% de crescimento, 110% de crescimento. É um aumento bem significativo que, obviamente, vai ter um impacto muito forte. Então, de novo, internet e mídias sociais, que em 2013 era um canal de comunicação utilizado por 12%, já está em 26%, está em 26% para pegar informações de política. Televisão, 78% caiu para 63%. Rádio praticamente ficou estável, o jornal voltou a subir. Mas o grande destaque para as eleições de 2018, que vai fazer uma diferença nova, vai ser as mídias sociais. E aí na pesquisa do Ibope eles procuraram quais são as mídias sociais mais utilizadas. O Facebook aparece com 77% pelos brasileiros, seguido do WhatsApp. Isso deve continuar crescendo. O YouTube também tem uma porcentagem interessante, também é um local de os partidos os candidatos gravam bastante material, mas o Facebook é consolidado como o maior atualmente meio de comunicação de mídias sociais utilizados pela população brasileira. Aqui na direita, a gente pegou um levantamento da Bloomberg com o Facebook. Simplesmente a gente pegou o Facebook porque é o primeiro colocado, não tem nenhuma outra razão. Então, aqui a gente pegou os seguidores dos principais nomes cotados como presidentes para o ano que vem. Então, o Luciano Huck aparece em primeiro com 17 milhões de seguidores no Facebook, Jair Bolsonaro com 5 milhões, João Dória com 3, mesmo do Lula com 3 também, 3 milhões, Marina Silva tem 2 milhões, Geraldo Alckmin tem 880 mil, Fernando Haddad 328, Ciro Gomes 173 mil, João Amoedo 79 mil e Henrique Meirelles 12 mil. Quanto disso daqui deve crescer até ano que vem ainda é uma incógnita, isso tende a aumentar bastante. João Dória, que é um candidato que estava nas eleições de 2016, como vocês podem ver, já é uma eleição que já teve um impacto mais forte das mídias sociais. Vocês podem ver que ele já tem uma representatividade interessante em termos de atuar. Ele foi um cara que ficou conhecido por atuar bem forte nas mídias sociais. Ele já, então, basicamente conversou com essas tabelas aqui anterior. E a tendência é que para as eleições de 2018, que tem um orçamento bem maior do que as eleições municipais, isso tende a ficar mais forte. Então, os principais candidatos têm sim que olhar para isso. A gente viu nas eleições da França o Macron utilizando muito bem as suas redes sociais, o Trump, de uma forma ou de outra, ele também soube usar muito as redes sociais para se comunicar nos Estados Unidos, e a tendência é que o Brasil não fuja muito esse padrão. Tudo bem que a gente ainda está um pouco distante do engajamento que existe por lá, de toda a infraestrutura, mas a tendência é que realmente aquele candidato que saiba utilizar isso a seu favor tem um ponto de partida interessante, um ponto de partida mais forte, saiba fazer seus seguidores engajar. Então, aqueles velhos militantes dos candidatos, hoje em dia eles podem ser um pouco diferentes. A gente pode ver realmente simplesmente os seus seguidores funcionando como algum tipo de militância no sentido de compartilhar sua informação, disseminar e ajudar o candidato a chegar mais longe com o que ele defende. Então eu vou ficando por aqui, agora a gente vai passar para as perguntas do chat, pode tirar da tela.
E aí agora a gente abre para vocês, se tiverem perguntas sobre a apresentação, sobre outros ativos. Bom, vou pegar aqui uma primeira pergunta que fizeram sobre papéis, né? Fizeram uma pergunta sobre qual que é a nossa preferência no setor de celulose. Hoje, nossa preferência é fibra dentro do setor, né? Só para dar um geral, né, sobre qual que é o business de fibra. Ela está exposta basicamente ao segmento de fibra curta, ou seja, papel higiênico, papel de escrever em alguns casos. E hoje ela produz cerca de 20% da produção global de celulose de fibra curta. É uma das principais empresas do setor, então ela está muito exposta, por um lado, ao dólar, porque ela exporta muito mais, praticamente toda a receita dela vem de exportação, e também está sujeita ao preço da celulose, ao preço da commodity hoje, né? E a gente vê um momento positivo para a commodity hoje, né? A gente vê, por um lado, a demanda surpreendendo positivamente, principalmente quando a gente olha dados da China ao longo desse ano, né? Até hoje. E o lado da oferta a gente vê muito controlado também. A gente teve pouca adição de capacidade esse ano, né? Vale ressaltar que o preço de celulose vai se mover conforme oferta e demanda, né? E no caso do lado da oferta, a gente teve pouca adição de capacidade e uma capacidade importante que tinha para entrar foi postergada. Então, nesse sentido, a gente não vê assim, grandes pressões no preço de celulose para prejudicar o preço que a gente acredita que possa permanecer ao longo do ano que vem. E aí também tem a questão de redução de abatimentos, né? Hoje, as duas principais produtoras mundiais de celulose de fibra de eucalipto, que são Fibra e Suzano, elas estão negociando aos poucos com alguns dos fornecedores alguns dos descontos que elas vinham concedendo no produto. E a tendência é que isso impacte positivamente também no caso de fibra. Bom, acho que assim, esses são os principais fatores, né, que sustentam uma tese positiva para a gente quanto à fibra. Os resultados do terceiro TRI foram bons também, eles sustentam. E é um case interessante justamente por esse posicionamento forte em dólar, né? A gente pode ver alguma oscilação no preço do dólar, e acho que o Gustavo até pode entrar melhor nessa parte do câmbio do que eu, mas é um papel interessante quando a gente tem alguma volatilidade aí no câmbio. Então, hoje seria a nossa preferência aí no setor. Pois é, então o dólar a gente tem que ficar bem atento agora para frente, essa mudança de comando no Fed. Ontem a Yellen falou, a atual presidente do Fed, mencionando que já não estão mais dovish, não estão de que realmente talvez a inflação ainda tenha um percalço maior para chegar na meta de 2%, que não é tão certo assim, que mesmo com o desemprego lá embaixo, a média salarial subindo, tem que ficar mais atento. Mas lembrem que hoje à tarde a gente tem ata do Fed, e prestem atenção nas próximas também, porque a gente está, curiosamente, a gente está chegando no final do ano com a mesma discussão do final do ano passado. Quanto que o Fed está colocando que as políticas fiscais do Trump, então, especificamente a reforma tributária dele, vai impactar na política monetária. Então, prestem atenção se eles vão comentar algo nesse sentido, se eles acham que isso vai trazer algum tipo de mudança na condição dos juros por lá, da alta de juros por lá. Mais perguntas para você aqui, Bruno? Não sei. Qual que você pegou já? Só complementando também, no caso de fibra ainda, só para terminar, para finalizar, em termos de valuation, ela também negocia abaixo, né, na média do setor. A gente tem 3 principais empresas, né, a Klabin hoje negocia múltiplos mais caros. A gente acredita que fibra esteja bem posicionada nesse sentido também. A gente acha que em termos de valuation, você tem um upside maior para ela. Bom, outra pergunta aí que a gente recebeu é sobre a questão da Amazon no Brasil e como que ela afeta lojas americanas, né? Perguntaram, na verdade, se a gente mantém nossa posição em relação a lojas americanas, né? Hoje a gente tem um view positivo, dada a presença maior da Amazon no Brasil. Bom, acho que é primeiro importante a gente fazer algumas ressalvas, né, sobre como que ela tem atuado aqui no Brasil. Muita gente fala da entrada dela no Brasil e quando, na verdade, ela já estava atuando aqui faz um tempo, só que ela atuava num segmento, num ramo muito específico, né, que era a venda de livro. E agora que ela está ampliando para outros segmentos, né, e principalmente eletrônicos e segmentos que a gente tem empresas brasileiras listadas que estão mais presentes. Bom, então, primeira ressalva é que ela já atuava no Brasil, né, atuava via venda de livro, venda direta. E agora ela está entrando nesse ramo, só que por meio do marketplace, né? Ou seja, ela coloca produtos na plataforma, produtos eletrônicos, enfim, outros segmentos na plataforma dela, só que são produtos de outros fornecedores, né? Outros sellers, como a gente chama. Então, ela não tem nenhum tipo de ingerência sobre o preço. Ela coloca na plataforma dela o preço que o seller está colocando o produto dele.
E ela está entrando com poucos vendedores ainda, né? Uma entrada um pouco mais gradual. Então, ela está aumentando nesse segmento específico, né? Então, quando você pega uma B2W, por exemplo, ou até mesmo o Magazine Luiza, que também atua nesse segmento, eles atuam mais forte no segmento de e-commerce. E no e-commerce você tem seu estoque, lá você tem seu produto, você coloca o seu produto à venda, então você consegue ter alguma ingerência sobre o nível de preço que você está colocando na sua plataforma. Então, tem acho que esses dois pontos. Você tem uma entrada um pouquinho mais gradual ainda, e você não tem ingerência sobre os preços. Até vale fazer uma ressalva que, quanto à parte de logística da Amazon aqui no Brasil, uma boa parte dela tem sido feita via B2W mesmo. A B2W faz a parte da logística para a Amazon. Bom, acho que esses são os principais pontos assim, de como ela tem atuado, né? E o impacto para lojas americanas especificamente seria muito mais via B2W, né? Muito mais do que impacto direto. A gente mantém nossa posição positiva, né, nosso view positivo sobre o papel. Essa underperformance que a gente viu aí nos últimos dias, principalmente nesse mês, a gente acha que tem muito mais a ver com um resultado que foi um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, né, mas de qualquer forma não compromete os fundamentos de longo prazo, principalmente quando a gente fala de varejo físico, né, que a gente pode ter alguma volatilidade no número de lojas que vai ser aberto, mas a gente acredita que os fundamentos de longo prazo são mantidos. E a parte de e-commerce especificamente, né, ou de varejo eletrônico, também incluindo marketplace, é um pouquinho menor, assim, quando você pega a lojas americanas como um todo. Então, a gente não acha que isso tem um impacto material que a gente consiga mensurar hoje. A gente continua com um view positivo, mesmo com a atuação da Amazon aqui no Brasil, um pouco mais forte no segmento da Lame. Boa. Até uma pergunta que eu vi que o pessoal estava discutindo aqui sobre bancos, né? A gente podia até complementar um ao outro. Eu acho que, assim, a discussão sobre bancos, que muita gente fala, pergunta por que os dados de crédito ainda estão ruins, se isso é uma tendência. Eu acho que, assim, quando a gente roda os nossos modelos aqui, macro, sobre tradução não, mas comunicação entre corte de juros e mercado de crédito, demora cerca de 2 trimestres para que o corte de juros, o Banco Central vai lá, anuncia a Selic reduzida em 1%, em 1 ponto percentual. Demora cerca de 2 trimestres para que realmente isso afete a economia com uma magnitude já relevante. E esse corte de juros chega até 1 ano. Então, por exemplo, o Banco Central começou no ano passado, em outubro, a cortar juros. Até hoje a gente está começando, assim, a gente está sentindo os efeitos daquele primeiro corte de juros. Então, a tendência é que de agora para frente, cada vez mais, os canais de crédito fiquem mais desobstruídos. Fique mais claro que esse corte de juros chega na economia. Então, infelizmente ou felizmente, não sei, depende de onde você está, demora um pouco realmente para que esse corte de juros chegue na economia real. Então, talvez, por isso muitas pessoas perguntam se a política monetária funciona, se realmente está fazendo algum efeito esses cortes de juros, porque muita gente reclama, mas para mim as taxas ainda estão bem altas, porque realmente demora. Não é instantâneo assim que tudo se traduz das decisões do Banco Central. Então, é até uma ponte que a gente pode fazer, né? Porque tem vários papéis nesse setor que ainda tendem a se beneficiar cada vez mais dessa tradução mais forte que está para chegar agora. E a gente tem, acho que um nome que a gente gosta bastante, que é Banco do Brasil, é justamente isso que o Gustavo falou. Talvez o mercado tenha antecipou muito mais do que a gente esperava, né? A volta do crédito. A gente viu alguns bancos revisando para baixo o crescimento de carteira. Então, a gente acha que isso vai acontecer muito mais no ano que vem, né? Você tem esse efeito lag do efeito da política monetária nos canais de crédito. Então, a gente acha que o Banco do Brasil é um que pode se beneficiar bem desse cenário. E aí tem todos os outros pontos que a gente defende faz um tempo, né? Em gestão, foco em retorno, tanto que o próprio resultado do terceiro trimestre, embora o crédito ainda tenha sido talvez uma decepção, na verdade veio abaixo do que a gente esperava, a gente ainda teve tarifas crescendo, a gente teve principalmente inadimplência em leve queda, né? Então a gente ainda continua positivo e acha que justamente o crédito pode ser um dos propulsores para o próximo ano. Sem dúvida, a gente ainda tem muito ainda desse mercado de crédito para chegar na economia.
E ano que vem a tendência é que a economia reaja, tenha esse impulso maior. A gente vai chegando praticamente agora nas últimas perguntas, não sei se anotou mais alguma por aí. Acho que aqui de ações. Que eu acho que falar sobre talvez uns últimos destaques. Comentaram pra gente lá dentro também sobre Raia. Raia, a gente está ainda otimista com o papel, a gente nunca deixou de ficar otimista. Foi interessante que eles revisaram para cima o guidance de abertura de lojas, de 200 para 240 para 2018, 2019. Isso é uma sinalização bem positiva, lembrando que no começo do ano existia um pessimismo generalizado com a intenção da Raia de continuar avançando sobre o Nordeste, onde ela teria um competidor bem mais forte e talvez teria uma dificuldade maior de manter a rentabilidade das suas lojas abertas por lá em comparação com o resto do Brasil, talvez. Então, muita gente achava que ia ser que eles estavam dando um tiro no pé e se expandindo para o lado errado. Na verdade, o que aconteceu nos últimos trimestres foi justamente o contrário. Aquele que era tido como principal problema se tornou a cereja do bolo da Raia Drogasil no segundo semestre, e agora todo mundo acha que a grande está fazendo justamente muito bem, e estão achando ótimo essa revisão de guidance e que eles estão pensando em expandir mais rápido por lá pelo Nordeste. Então a gente continua positivo por lá. Então, Bruno, seu último destaque, não sei qual papel você vai escolher. Bom, pessoal, acho que de bancos, né, só complementando, a gente gosta do setor de bancos como um todo. Itaú é um case que eu não comentei quando a gente falou de crédito. É um banco que também vai se beneficiar desse cenário, mas na nossa visão é um banco que talvez tenha menos upside do que o Banco do Brasil, por ter tido um impacto na base um pouquinho menos forte, né? Além da questão de valuation, né? A gente vê ele negociando hoje mais de 2.2 vezes book para o ano que vem. Quando você pega um Banco do Brasil, ele negocia menos de uma vez. Então a gente vê aí uma certa assimetria. A gente gosta do ativo, com certeza acho que sem questões, que é um ativo muito bom, mas a gente, em termos de potencial de upside, a gente vê Banco do Brasil bem posicionado hoje. Eu acho que do meu lado é só. Bom, então a gente vai chegando ao final do programa. Espero que a gente tenha ajudado, que vocês tenham entendido um pouquinho melhor o que a gente está visualizando para as eleições do ano que vem, que a gente tenha ajudado vocês em alguns cases de ativos. A gente pode cortar aqui para o meio. Muito obrigado, Bruno, pela participação. Gustavo. Bom, pessoal, lembrando que esse programa vai para o YouTube depois. Quem quiser reassistir, quem quiser repassar se você for assessor, quiser repassar para seus clientes, fiquem à vontade quanto a isso. E até semana que vem, quarta-feira, 11h45, estamos aqui de novo.